O que acontece? Quando eu comecei a acompanhar os canais, que eu ainda não tinha canal, eu via que pelo menos os principais falavam sempre a mesma língua. E tinha muita coisa que me edificava e algumas coisas eu falava com Deus. Deus, isso aí, para mim não está fazendo sentido isso aí. Por que isso tem que ser assim, 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 assim? E aqueles casos assim, 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 entende? Então, eu nunca olhei, nunca acompanhei um canal e concordei 100% com ele. Eu nunca acompanhei uma pessoa e baixei a cabeça e disse amém. Eu sempre tive os meus pontos contraditórios e eu ia conversar com Deus e eu ia estudar. E eu vi que alguém colocou ali, a Paulinha, eu acho, né? Gostei do seu posicionamento. Porque eu falei hoje de manhã sobre conhecimento. A Bíblia vai nos trazer sabedoria. Vai nos tornar pessoas mais sábias. Vai nos tornar pessoas agradáveis aos olhos de Deus. Mas existem coisas que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, é o que a Paulinha falou. Como que eu cuido da minha saúde física, da minha saúde emocional? Como que eu cuido, como que eu perco peso? Como que eu previno uma doença? Como que eu me reergo após um término? São coisas que você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar, às vezes, um profissional para te ajudar, entende? Então, tem coisas que está na Bíblia, que é a base, né? O nosso espiritual é a base de tudo, porque às vezes você está muito bem, como eu já estive muito bem na vida financeira, muito bem no relacionamento, mas eu não tinha vida espiritual, eu não tinha vida com Deus, e daqui a pouco a casa cai, né? Então, eu considero, sim, hoje, o espiritual a base de tudo, mas a gente não pode descuidar das outras áreas, né? Então, gente, é isso que eu quero falar para vocês. Eu não espero que vocês abaixem a cabeça para tudo, eu não espero que vocês digam amém para tudo que eu vou falar aqui, mas eu espero que vocês desenvolvam a sua fé, a fé inteligente. Aquilo que vocês acharem assim, não tá fazendo sentido isso aí que a Miriam tá falando, vai lá e estuda, porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, eu não concordei com todo mundo. Tinha coisas que fazia sentido para mim, que era bênção para mim, e tinha coisas que eu falava com Deus. Senhor, não está fazendo sentido, me ajuda a entender. E ele me botava pessoas no meu caminho, me botava pessoas com mais, né, estudo do que eu, entendimento do que eu, me botou cursos, né, no meu caminho, para eu também melhorar o meu entendimento, a minha fé. Então, é isso que eu espero, tá bom, gente? Então, vamos começar. E hoje a gente vai falar sobre posicionamento, tá? O que acontece? Sempre quando a gente quer alguma coisa na vida, seja ela qual for, a gente precisa tomar um certo posicionamento, tá? Eu sempre vou fazer aqui uma introdução para que faça sentido, para que eu não simplesmente jogue um conteúdo do nada aqui, da onde a Miriam tirou isso, né? Para que faça sentido para vocês. Então, vamos lá. Eu quero muito fazer parte de uma empresa, eu quero trabalhar numa empresa. E é uma empresa que ela tem cargos muito concorridos, né? Vagas muito concorridas. Se eu quero muito fazer parte daquela empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar sobre aquela empresa, eu já tenho que me posicionar como se eu fosse parte integrante daquela empresa. Eu tenho que descobrir o que aquela empresa está buscando, que tipo de profissional essa empresa está buscando. Isso se eu quero muito fazer parte daquela empresa, tá bom? Aí eu já vou me tornar aquela pessoa que faz muito sentido eles contratarem, tá? Aí eu vou lá fazer a entrevista e eles vão dizer, nossa, onde estava a Miriam todo esse tempo que a gente está precisando dela? A nossa empresa está precisando disso, 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 e ela sabe isso, isso, isso. E eu vou lá e sou contratada. Mas aí eu entrei, assim, num cargo básico da empresa, né? E agora, depois de um certo tempo de empresa, eu quero mais. Eu quero, talvez, ali ser uma chefe de departamento, gerente, enfim, eu quero um cargo maior. O que eu tenho que fazer antes de querer aquela vaga? Eu preciso me tornar uma pessoa essencial para aquela vaga. Então, eu vou estudar mais sobre aquela vaga, eu vou começar a mostrar para o meu chefe que é importante ele me dar aquela vaga, né? Não é simplesmente porque eu quero um aumento de salário, não é simplesmente porque, né, porque eu quero ganhar mais, não, ele tem que ver que eu estou interessada na empresa, ele tem que ver que eu realmente estou ali para contribuir. Se eu faço meu trabalho meia boca, eu sou apenas mais um. Tá fazendo sentido, gente?
Tá fazendo sentido? Coloca aí se tá fazendo sentido. Por que eu tô falando isso? Porque no posicionamento para quem quer restauração do seu casamento, não é diferente. Existem as coisas do mundo e existem as coisas de Deus, as coisas celestiais. Existem o comportamento das mulheres do mundo e existe o comportamento das mulheres de Deus, tá? Então, o que acontece? Como que... eu já acompanhei vários casos, né? Que a mulher usava do corpo, da sexualidade, da sensualidade para seduzir o marido, né? Só que isso, gente, isso é uma postura de uma mulher do mundo. Como que uma mulher que não tem o Espírito de Deus, ela faz para conquistar um homem? É através dos seus atributos, não é? Não é assim que funciona? Então, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele tem que lutar com as armas de Deus. E ele tem que se posicionar. Então, eu separei aqui 10 coisinhas que é necessário para quem busca restauração. Mais uma vez, gente, não é que seja receita de bolo. Não é. Não quer dizer que você vai fazer tudo isso e ao final que você colocou tudo em prática, pronto. Casamento restaurado. Não, gente, não é assim que funciona. De manhã, eu falei, né, que Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus, mas será que Deus quer todas as coisas? Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Se ele está vendo que não tem propósito naquela união, se ele está vendo que não tem propósito naquela cura daquela pessoa, ele não vai fazer. Então, tem muitas coisas que não é questão de Deus, não é questão de diabo, é questão que a gente planta. Mas mesmo assim, Deus pode? Pode. Nada é impossível para Deus. E assim, infelizmente, vocês aceitando ou não, é o que acontece com a restauração. Tem uniões que têm propósito e tem uniões que não têm propósito. Se você não acredita nisso, eu não posso fazer nada, mas é isso que acontece. Tem doenças que vão ser curadas, tem pessoas que vão ser curadas, tem casamentos que serão restaurados, outros não, tá? Então, não quer dizer que eu vou passar esse passo a passo e no final do passo a passo você chegar para mim, me procurar e dizer, Miriam, eu fiz o passo a passo e meu casamento não foi restaurado. Eu sempre falo assim, a melhor coisa que tem é você lá no seu quarto, botar o joelho no chão e perguntar para Deus, Senhor, tem propósito nessa aliança que eu tanto quero restaurar? Vocês sabem por quê? Nós vamos falar mais disso também. Deus respeita o livre-arbítrio. Nós somos livres. Quem nos aprisiona é o diabo. Tanto nós somos livres que ele me deu esse ministério, não fui eu que criei, a Vanisa, que é minha amiga, ela sabe da história, e muitas de vocês também, mas ele me deu esse ministério. Mas se eu não quiser mais, eu encerro. Volto para o mundo. Não é? Ele vai me proibir? Não, ele não vai me proibir. Isso se chama livre-arbítrio. Então, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, dois não restaura, né? Então, nada é impossível para Deus, mas nem tudo ele pode querer fazer, nem tudo tem propósito. Então, a melhor coisa que tem é você fazer o seu propósito com Deus e pedir um direcionamento, tá? E às vezes Deus também fica em silêncio porque talvez não seja a hora de você receber a resposta, né? Às vezes você faz propósito, você ora, às vezes você não está preparada para ouvir a resposta. Eu passei por isso, teve coisas que eu recebi resposta logo no início e teve coisa que ele foi me dando resposta ao longo do tempo e inclusive recentemente eu recebi uma outra resposta. E se eu tivesse recebido essa resposta lá no início, talvez eu não fosse gostar da resposta e talvez eu não tivesse nem permanecido no caminho de Deus por revolta, né? Então tem coisas, Deus é muito amoroso, então tem coisas que ele dá quando a gente está pronto, tem coisas que ele nunca vai dar porque a gente não está preparado, né? Não é para nós e tem para acompanhar. A primeira coisa, gente, é o foco em Deus, tá? O que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, a gente vai lá para o fundo do poço, quando a gente não tem esse controle emocional, esse domínio emocional, e a gente, sabe aquele sentimento assim, parece que a vida acabou? Vocês devem me entender, porque eu também entendo vocês, né? Tudo que eu falar aqui é porque eu já passei, né?
Então, a Vanisa acompanhou muito o meu deserto, né? Então, a gente entra realmente no fundo do poço, né? Parece que acabou. E isso é um sinal que essa pessoa está acima de Deus, né? Bom, eu nem convertida eu era, né? Sempre acreditei em Deus, mas sem ler Bíblia, sem acreditar na Bíblia, nada, né? Era eu e Deus. Então, quando a gente, às vezes Deus permite que a gente perca algumas coisas para que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Então, é a primeira coisa que eu falo para vocês. Você precisa se conhecer para saber se esse relacionamento você estava colocando acima de Deus, né? Então, o seu foco tem que ser em Deus. Enquanto você estiver com Deus para buscar a restauração, realmente você nunca vai ver nada. Independente se for aquele caso que é restaurado ou não é restaurado, tá? Agora vamos esquecer essa parte de será restaurado ou não será restaurado. Mas vamos falar do posicionamento para quem quer a restauração. A primeira coisa é você ter foco em Deus, não na restauração. Enquanto você tiver foco na restauração, Deus não vai te responder, porque Ele já permitiu que isso acontecesse para que você olhasse para Ele, e você continua olhando para o marido ou para a esposa, tá? Então, lá em, deixa eu ver se eu acho aqui, lá em Deuteronômio 8, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou com fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Viverá o homem. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos teus caminhos. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter experiências com Deus, saber o que Deus quer de você com esse deserto. Usa esse deserto para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, mas para de colocar a restauração em primeiro lugar. Enquanto cada um estiver buscando a restauração em primeiro lugar, olhando para Deus apenas como uma forma de restaurar o casamento, não vai realmente enxergar nada. E quando eu falo enxergar nada, não significa a restauração do casamento. Entende? Enxergar alguma coisa significa ver Deus trabalhar na tua vida. Deus te abençoar com outras coisas. E quando o teu foco é único e exclusivo a restauração, tu só olha para ti, só olha para aquilo e não vê nada. E quando tu olha para Deus, tu vê tudo que Deus está fazendo na tua vida. E aí, a restauração é só a cereja do bolo, como a gente costuma falar, tá bom? Segunda coisa,